Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, meninos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Bom dia. Gente, nossa senhora, eu tô tão branca que parece que não tá nem dando pra ver a blusa e a minha pessoa, pelo menos na minha tela. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje vocês estão animadinhos? Contem pra mim, porque hoje, gente, eu estou só a capa da Caetano. Mas tudo bem. Ai, Ciro, eu tô desse jeito. Não, mas vamos, né? A gente não tem opção, a gente não tem jeito, mas é isso aí. Hoje eu tô nesse nível também, sabe? Quase que sendo empurrada praticamente. Mas vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. No mais, gente, a semana foi boa, tranquilo? Sim. Bom dia, Ana, Bruno, Dudinha, o João. Bom dia para todos vocês. Bora lá trabalhar então? Deixa eu só confirmar aqui se a minha memória ainda não está falhando. Tarará. Ó, na última aula, a gente falou da citologia até a questão da fluidez da membrana. A gente não falou dos transportes, certo? Deixa eu abrir aqui. Nós falamos até aqui, não foi, meninos? Aqui, cadê vocês? Fomos até aqui, não fomos? Até a fluidez da membrana que a gente tinha feito esse exercício. Vocês se lembram? Meninos, não mexi na prova de vocês, tá? Antes que vocês fiquem curiosos, que vocês me perguntem. Eu recebi elas, eu acho que quarta-feira. Foi quarta-feira que eu recebi. E eu ainda não tive como nem abrir o arquivo, tá? Então, mais pra frente um pouquinho, né? Depois a gente recebe essa prova. Gente, peraí. Deixa eu pôr meu computador aqui na tomada, que agora que eu fui ver que ele não está na tomada, o bichinho já tá piscando aqui. Daqui a pouco ele desliga, pera. Aí, bora, vamos lá. Vamos continuar a falar de membrana. Meninos, essa filmagem aqui, ó, ela retrata uma projeção de célula de intestino. Tudo esse chapiscadinho que vocês estão vendo aqui, ó, é o glicocálix. Vocês lembram qual era a função do glicocálix? Qual que era o papel do glicocálix? Sim, não? Não lembra? Que absurdo. O glicocálix, ele tinha função de reconhecimento. Lembra quando eu falei para vocês da questão das dificuldades do transplante? De achar, né, pessoas compatíveis e depois a dificuldade dele permanecer por conta da rejeição? A rejeição se dá justamente por falta de incompatibilidade relacionada a glicocálix, né, o reconhecimento do glicocálix. E essa região aqui, ó, representa tudinho o glicocálix do intestino. Por que vocês acham que no intestino tem esse glicocálix assim tão proeminente? Por quê? O que vocês imaginam? Por que no intestino tem? O glicocálix, ele reconhece as células pertencentes do corpo e reconhece também aquelas células que não são próprias do corpo. Aquelas que a gente diz que são os antígenos, que são as coisas que não fazem bem para o nosso corpo. Ciro, isso que você falou é muito importante, mas não ao glicocálix. Olha embaixo do glicocálix. Tá vendo todas essas projeções que parecem uns dedinhos? Vocês estão vendo que parecem essas projeções que parecem dedinhos? Isso daqui são microvilosidades. O que é a microvilosidade? É a projeção da membrana.
Então, a membrana plasmática, ela pode ter especializações. Uma delas é a projeção dessa membrana, que a gente chama de microvilosidade. Aí, Ciro, essa microvilosidade, sim, ela é muito importante para a digestão. Porque você concorda comigo que olha o tanto que a membrana está projetada. Quanto mais membrana projetada, mais eu tenho membrana em contato com os nutrientes. E aí, facilita a absorção dos nutrientes lá no intestino. Tudo aquilo que você comeu é facilmente absorvido, porque o seu intestino tem muitas projeções de membrana, que a gente chama de microvilosidade, para absorver. Mas a questão do glicocálix não está relacionada com a digestão em si. Ela nos protege. Por que precisa proteger a gente lá no intestino? Por quê? Vocês já pensaram? Vamos lá, gente, vem cá. Vou fazer aqui uma enquete de respostas bem verdadeiras. Quem já comeu um salgado ou um pit dog, um sanduíche daquele pit dog meio duvidoso, daquele que você foi para a festa e já voltou meio tarde, já estava com fome e falou assim, é o que tem para comer, vamos comer isso mesmo. Ou comeu alguma coisa que você fala assim, parece que não tá assim tão bom, não tá assim tão saudável, mas eu vou comer esse mês. Quem já passou por isso? Gente, todo mundo já comeu um pit dog de origem duvidosa voltando à festa. Ou um pastel. E ainda mais, você ainda comeu pastel e você ainda comeu aquele molinho de repolho, de vinagrete que fica lá o dia inteiro. Gente, aquilo ali, o que tem de bactéria ali dentro, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem nunca já sentou na mesa para comer com os dedos tudo sujos, não lavou a mão antes de comer? Então, gente, tudo isso é muita bactéria, muito vírus, é muito antígeno que entra no nosso organismo graças ao processo digestivo. Quando eu falo processo digestivo, gente, eu tô falando de tudo, né? Então, assim, vai desde a boca até o fim. Então, quando a gente fala da alimentação, ela é a porta de entrada para tudo quanto é porqueira para dentro do nosso organismo. E o intestino precisa ter defesa. Então, esse glicocálix grande aí é para reconhecer essas paradas que vocês comem, duvidosa. Vocês não, que eu também como essas paradas duvidosas, tá? Não vou fazer a de, ai, a plena que nunca comeu. Não, comemos sim, não tem isso não. Todo mundo já comeu e ainda vai comer, com certeza. Beleza? Todo mundo entendeu isso daí? Sim, sim? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Gente, chegamos num momento importante. Olha só. Essa membrana que existe na célula, ela existe ali para delimitar a célula. Vocês concordam que a membrana delimita o meio interno do meio externo, né? Separa. E assim, ela delimita, só que ela não isola totalmente, não. Como assim? Ela tem a característica de ser semipermeável. O que é ser semipermeável? Significa que algumas coisas vão conseguir atravessar essa membrana, seja para entrar dentro da célula, seja para sair. Então, quando eu falo que a membrana tem uma característica de ser semipermeável, significa o seguinte: que alguns elementos conseguem entrar dentro da célula e outros elementos conseguem sair. Ou seja, eu consigo ter um movimento de elementos, tá? Esse movimento de elementos ao longo da membrana pode acontecer basicamente em dois tipos. Eu tenho um transporte passivo e um transporte ativo. O que é transporte passivo? É um tipo de transporte que não gasta energia, ele não gasta ATP, tudo bem? Então, é um tipo de transporte que não gasta ATP. E aí, vamos entender o porquê que não gasta ATP. Gente, presta atenção. Às vezes vai ter momentos nas células, assim, no organismo, que eu, para um determinado elemento, eu vou ter uma maior concentração dentro da célula e uma menor fora. Ou pode ser também momentos em que eu tenho uma maior concentração fora e uma menor concentração dentro. Ou seja, existe um gradiente de concentração.
Então, o que é o gradiente de concentração? É quando existe uma diferença da quantidade dentro e fora de um determinado elemento. Todo mundo entendeu isso? Que o gradiente de concentração é quando existe uma diferença de concentração de um determinado elemento. Quando eu comparo ele dentro e fora da célula, sim ou não? Todo mundo entendeu? Sim? Por que eu estou falando isso? Quando existe essa situação dessa diferença de concentração, um lugar que tem mais, outro lugar que tem menos, a célula a gente não gosta. A célula gosta de manter uma coisa que eu falo para vocês todos os dias, que é manter a homeostase, que é manter o equilíbrio. A célula, gente, ela quer que a coisa fique equilibradinha. Como assim? Que tem a mesma quantidade dentro e a mesma quantidade fora. Ela gosta disso, ela preza por isso. E aí, o que você tem que pensar? Se ela é muito justa, se ela é muito justa, se ela pensa o seguinte, bom, imaginemos uma situação que fora da célula tem muito sódio, por exemplo. Vamos falar que esse elemento é o sódio. Fora da célula tem muito sódio e dentro da célula tem pouco. Aí a célula olha e fala assim: não, gente, muito sódio fora, um pouco aqui dentro, tá desequilibrado, vamos manter o equilíbrio. E aí, como que ela faz manter o equilíbrio? Ela é justa. Ela faz com que o que está lá de fora passe para dentro. Então, sempre sai da região que está mais concentrada para menos concentrada. Todo mundo entendeu isso daí? Sim ou não? Então, olha só, todas as vezes que eu estiver falando de transporte passivo, eu estou falando de transporte através da membrana, em que esse determinado elemento, no meu exemplo eu falei do sódio, esse determinado elemento ele vai sair da região que ele está mais concentrado para a região que ele está menos, sempre da região que está mais para menos. Ó, vamos lá. Vou escrever para vocês anotar. Da região que está. Espera que saiu errado aqui. Que está mais concentrada para menos concentrada. Isso daqui é transporte passivo. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Responde para mim se todo mundo conseguiu. É fácil, essa parte é fácil, né? Aí, olha só, o transporte ativo, ele já é o contrário. O transporte ativo é o contrário. O transporte ativo, ele vai contra essa natureza essencial da célula de manter o equilíbrio. O transporte ativo, ele existe justamente para manter esse desequilíbrio, tá? Quando eu falo esse desequilíbrio, não é simplesmente no sentido ruim, né? Às vezes a gente fala assim, ela tá no sentido desequilibrado e isso é algo ruim. Não, não necessariamente. No sentido de desequilíbrio natural da célula de manter as regiões com a mesma concentração. Como ele vai contra esse instinto natural da célula, para a célula fazer isso, vai precisar de ATP, vai precisar de energia. Tudo bem? Então, o transporte ativo ele vai precisar de energia por quê? Porque ele vai ser um transporte que sai da região menos concentrada para mais concentrada, ou seja, é o contrário do que eu escrevi para vocês. O ativo, ele é da região que está menos concentrada para mais. E para isso acontecer, tem que ter ATP, tem que ter energia, certo? Todo mundo entendeu? Sim? Todo mundo entendeu? Sim, sim. De boa? Vocês estão aí comigo, né? Né? Então tá bom. Peraí, gente. Então tá. Aí, olha só.
O tipo de transporte passivo, ele é dividido em três. A gente tem três tipos de transporte passivo. A difusão simples, a facilitada e a osmose. O que é cada um deles? Devagar, com andor, a gente mostra. Ó, o que é a difusão simples? Gente, a difusão simples é quando esse elemento ele vai atravessar sozinho a membrana, sozinho. O elemento ele tem que ser permeável à membrana. Quando eu falo que ele é permeável à membrana, significa que ele consegue atravessar. Então, olha só, olha aqui o gifzinho. Aqui de fora, vocês concordam que eu tenho muito desse elemento e aqui eu tenho só dois, pouquinho. O que vai acontecer? Ó, esse elemento vai atravessar a membrana, vocês estão vendo que ele está atravessando a membrana da região que ele tem mais para menos. Com qual objetivo? Chegar mais ou menos no equilíbrio. Então, olha aqui, ó, muito, ó lá, ele começa a atravessar, ele vai atravessando a membrana, atravessa a membrana sozinho, só ele mesmo. E ali, ó, chega ali do outro lado, mais ou menos, para ficar aqui, ó, mais ou menos a mesma quantidade dentro e fora. Isso daí é difusão simples, certo? Então, a difusão simples é um tipo de transporte passivo, ou seja, sai da região que está mais para menos. E esse elemento, ele vai atravessar sozinho a membrana, certo? Todo mundo entendeu? Claro, como um dia nublado? Sim? De boa? Então tá. Aí, olha só, essa foi a simples. Essa foi a simples. A difusão facilitada, o que vai ser? Vai ser um tipo de transporte que também é da região que tem mais para menos. Só que na difusão facilitada, olha o nome, facilitada, vai existir uma coisa para facilitar. Que coisa é essa? Uma proteína. Então, olha aqui assim, ó. Existe uma proteína lá na membrana que vai fazer essa ponte, que vai permitir que esse elemento atravesse. Então, olha só, aqui eu tenho dois tipos de proteínas. Uma delas, ó, vai permitir que a glicose atravesse a membrana, olha aqui. Ó, e esse aqui, um íon, nesse caso é o potássio. Então, olha só, esses dois elementos conseguem atravessar a membrana, sempre naquele sentido da região que está mais para menos, só que a diferença é que existe uma proteína específica, ele vai usar como se fosse um transportador, um facilitador. Sendo assim, a difusão facilitada ela é muito mais rápida do que a difusão que simples, porque lá na simples o pó do elemento atravessou a membrana sozinho. Aqui ele tem o quê? Uma proteína para ajudar. Beleza? E aí, todo mundo conseguiu também? Pegou? De boa? Essa partezinha é bem tranquila, não é? Tá todo mundo indo aqui comigo de boa? Meninas também? Cadê as gatinhas da sala? Tudo certo? Peraí, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, tá bom. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Vamos chegar agora a falar do terceiro tipo de transporte passivo, que é a osmose. Eu quero que vocês façam a seguinte anotação. A difusão simples e a difusão facilitada, esse transporte, ele é de soluto. Então, anota aí, por favor, por favor, por favor, todo mundo, tá? A difusão simples e a difusão facilitada, eu tô falando de soluto. Então, o que é soluto? É glicose, é um tipo de íon, é um gás carbônico, é um oxigênio. Todas as vezes que a gente fala de soluto e dissolvente, vocês já sabem, vocês já estudaram. O solvente, sempre que a gente está falando a nível de solvente, é o quê? Quem que é o solvente universal? A água, perfeito. Então, quando eu estou falando de solvente, eu vou falar da água. Quando eu estou falando do soluto, eu estou falando de qualquer coisa que não seja a água.
tá? Nesse nível celular aqui. Então, todas as vezes que vocês estiverem vendo difusão simples e difusão facilitada, eu estou falando de soluto. Eu vou falar agora do transporte passivo, que vai ser o quê? Que vai ser um transporte de solvente. Como assim? Eu vou acompanhar o movimento da água agora. Eu vou acompanhar o movimento da água, certo? Para a água se movimentar, existe também uma diferença de concentração, tá? Vai existir uma diferença de concentração. Eu vou ter um meio que eu tenho muita quantidade de água e eu vou ter um outro meio que tem pouca quantidade de água. Quando eu falo que um meio tem muita água e pouco soluto, muita água e pouco soluto, eu falo que esse meio é hipotônico. Olha só, muita água, muito solvente e pouco soluto. Quando eu falo que o meio está hipertônico, eu falo que ele tem mais soluto e menos solvente. E quando eu falo que o meio é isotônico, significa que ele tem o quê? A mesma quantidade de soluto e de solvente, está igual. Para vocês imaginarem um meio hipertônico, um meio hipotônico, compara, por exemplo, a água do rio com a água do mar. A água do mar, ela vai ser de que jeito? Quando eu comparo a água do rio e a água do mar, a água do mar, ela é de que jeito, então? O que você acha? A água do mar, ela é hipertônica ou ela é hipotônica? E aí? Gente, essa é fácil, olha só. A hiper tem muito soluto. O que é soluto? Qualquer coisa que não seja água, né? E o meio hipotônico tem mais água do que soluto. A água do mar, ela é de que jeito, gente? Qual que é a característica principal? Quando você vai na praia, a primeira coisa que você faz é fazer o quê? Você põe a lingona lá na água. Por quê? Para ver se realmente ela tem o quê? Sal, exatamente. Você concorda comigo que a água do mar não tem muito sal? Quando você compara a água do mar com a água do rio, tá? Eu não tô falando assim do nada, não. Você vai comparar a água do mar e a água do rio. Então, a água do mar tem muito sal. E a água do rio tem esse tanto de sal? Não. Então, quem que tem mais soluto? Quem que tem mais soluto? Qualquer coisa que não seja água, quem tem mais soluto? Água do mar ou água do rio? Hein, gente? Gente, hoje você está assim, só a bagaça na capa do Batman. Vamos, porque se eu tô indo, vocês também dão conta? Vão pensar assim, ninguém solta a mão de ninguém. Bora lá. Gente, é muito simples. A água do rio, a água do mar, desculpa, ela é hipertônica. A água do mar não é salgada, gente. Quando você compara a água do mar com a água do rio, uma não tem sal, a outra não. Então, a água do mar tem muito sal. Então, quando eu comparo a água do mar, você concorda comigo que ela tá hipertônica? Tem muito soluto. Gente, todas as vezes que eu falo de soluto, eu tô falando de uma coisa que não é a água. Então, lá nessa água, tem água, evidentemente, só que tem muito sal também, tem muito soluto. Quando eu comparo a água do mar com a água do rio não tem tanto soluto. Na verdade, ela tem mais solvente quando eu comparo uma com a outra. Então, se a gente tiver que pensar fazendo essa comparação, a água do mar é hipertônica, ela é mais concentrada. E a água do rio, ela é hipotônica, ela é menos concentrada em soluto. Tudo bem? A água do rio não tem tanto sal. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Agora foi? Gente, sempre quando eu estiver falando de um em relação ao outro, eu estou comparando, tá? Eu não quero que você imagine assim, ai, lá na água do rio tem 10 a sexta molde não sei o quê. Não,
Não tem como a gente saber. Eu tô falando assim, comparação, quando você pega um e compara com o outro, tá? E comparando um em relação ao outro. Quem que é mais concentrado? A Coca-Cola ou um copo de água puro? A Coca, perfeito. Então, assim, você não precisa saber do que é, né? Mas você sabe, né? Pensando assim, tem mais coisa aqui. E um suco de laranja natural e um suco de laranja de caixinha. Qual que é mais concentrado? Que tem mais soluto lá? O da caixinha, perfeito. Pronto, agora vocês pegaram. Tudo bem? Sempre a gente vai comparar um em relação ao outro. Você não precisa saber aquela exatidão da química e blá, blá, blá. Não, precisa não. Já que entendemos o que é isso, olha só, vamos imaginar agora que a gente está comparando meios, tá? E para comparar esses meios, a gente vai analisar o transporte de água, a movimentação de água ao longo da membrana. A água consegue atravessar a membrana? Consegue. A água consegue atravessar a membrana. E aí, à medida que a gente mergulha uma determinada célula em meios diferentes, então, olha só, se eu mergulhar a célula em um meio hipertônico, ou seja, esse meio vai estar mais concentrado, vai ter menos água, a célula vai ter um comportamento, a água vai ter um comportamento. Se eu mergulho a célula no meio hipotônico, a água vai ter outro comportamento. É isso que a gente vai ver aqui agora, olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma célula humana e você vai mergulhar ela em 3 soluções diferentes. A primeira é a hipertônica. Olha só, na hipertônica, ela não tem muito soluto e pouco solvente. Vamos falar assim, ó, na linguagem popular brasileira que a gente entende aqui, ó. Quando a gente tem um meio hipertônico, você concorda comigo que tem o quê? Pouca água. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina você mergulhando uma célula na água do mar. Imagina isso, você mergulhando uma célula, uma hemácia sua lá na água do mar. A água no mar não está muito concentrada, ela não tem mais sal, ela não tem muito soluto. Se ela tem muito soluto, por consequência, ela tem pouco solvente. Tudo bem? Consequência. Quando eu falo que a água do mar tem pouco, a água do mar tem pouco solvente em relação à célula, o solvente é a água. Eu não falei para você que no transporte passivo sempre vai ser da região que está mais para menos? Nesse caso, eu vou analisar a quantidade de água. Quando eu mergulho a célula, a hemácia na água do mar, a célula tem mais água do que o mar. E aí, a célula vai perder água, ou seja, a célula vai murchar. Por quê? Porque vai sair a água de dentro da célula para ir lá para esse meio que ela está mergulhada. Por quê? Porque existe uma diferença de concentração. Então, olha só, o GIF vai começar. Você mergulhou a célula num balde com água do mar. Ou seja, o balde tem menos água em relação à célula. Aí, por conta disso, só que a água saindo. A água sair, por que a água vai querer sair? Para manter o equilíbrio. Quer ver que você já viu isso e que você vai lembrar disso sem nunca mais esquecer? Olha só. Quem já cortou um tomatinho e um alface, fez uma saladinha, aí você pegou limão, pôs numa travessinha, aí você pegou limão, azeite, sal e uma pimentinha. Aí você fez a sua salada. E aí, na hora que você fez a sua salada, você foi terminar de pôr seu prato, fazer os negócios, finalizar o almoço, tarará, tarará. Quando você foi lá comer a sua saladinha, o que aconteceu com a sua saladinha que você já tinha temperado uns 15 minutinhos? Quando você pega aquela vasilhinha, o que tem? Gente, não é possível, que ninguém nunca reparou. Já assim, vocês estão lentos hoje demais. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Gente, sabe quando vai vinagrete na sua casa? Vinagrete? É só o tomate. Acabou de cortar o tomate.
E a cebola, mais nada. Pôs azeite, pôs limão, pôs sal. De repente o vinagrete não ficou com água. Aquela aguinha que você pega assim, põe em cima do arroz para você comer. Sabe aquela aguinha do vinagrete? Sabe? Assim que você termina de cortar sem temperar, tem aguinha? Não. Surge a aguinha depois que você faz o quê? Que você tempera, que você joga sal, que você joga óleo, que você joga pimenta, que você joga limão. Ou seja, quando você joga sal, quando você joga todos esses temperos, você não concorda que o meio externo da célula que compõe o tomate não está mais concentrado? Aí tem muita concentração e tem pouca água, quase não tem água. Aí a água vai sair de dentro do tomate no sentido de manter o equilíbrio. Essa aguinha que dá do tomate aí, ó, do vinagrete, nada mais é do que o quê? A osmose. O meio, quando você tempera, o meio fica concentrado, ele fica hipertônico, e aí a célula perde água. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não? Tem gente? Todo mundo. Gente, é muito simples, é só você lembrar do vinagrete que tem aguinha. Temperou o vinagrete, saiu a aguinha, foi o quê? Osmose, porque o meio estava hipertônico. Então, todas as vezes que você mergulha uma célula em um meio hipertônico, ela perde água. Lembra do vinagrete. Agora imagina a situação contrária. Você mergulhando a célula em um meio que está hipotônico. O meio hipotônico significa o seguinte, que quando eu comparo esse meio, imagina você mergulhar na célula num balde de água de um meio que está hipotônico. Significa o seguinte, que aquele ambiente que você mergulhou a célula, ele tem muita água em relação à célula. O meio tem muito mais água, a célula está muito mais concentrada. Só que eu vou analisar a movimentação da água. Lá do lado de fora não tem mais água do que dentro da célula? Tem. Sendo assim, a água vai entrar dentro da célula. Então, se você mergulha uma célula no meio hipotônico, significa que esse meio tem mais água do que a célula. Então, a água vai tender a entrar dentro da célula. Vai entrar? Vai. E a água vai entrando até um ponto que, sabe o que acontece? Rebenta a célula. A célula estoura. É a mesma coisa que você fazer um balão. Você vai enchendo o balão, você vai enchendo, chega um ponto que ele estoura. A célula aqui, ó, no meio hipotônico é do mesmo jeito. Vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, até que chega uma hora que ela estoura. Por que disso? Porque o meio que ela estava era hipotônico. Tudo bem? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? E para finalizar, gente, quando eu mergulho uma célula que é no meio isotônico, imagina você tirando e colocando a célula num balde de uma concentração igualzinha à da célula. Se a concentração está igual à da célula, significa que a mesma quantidade de água que tem dentro tem fora. Então, significa que a água não vai entrar dentro da célula? Não. Significa que a mesma quantidade que entra dentro da célula, a mesma quantidade que sai. Então, se está entrando e está saindo, está entrando e está saindo, a célula se mantém ali, ó, estável, do mesmo tamanhozinho e nada muda. Então, resumo. Se você mergulha a célula em um meio que tem mais soluto, ou seja, um meio concentrado, você imagina o seguinte, você mergulhando a célula em uma água do mar. Na água do mar, a célula vai fazer o quê? Ela vai perder água para o mar. Por quê? Porque o mar, em relação à célula, tem menos água. Se você mergulha a célula na água do rio, o rio tem mais água comparado à célula. Então, a água vai entrar dentro da célula e vai entrando, correndo o risco até da célula estourar. Agora, se você mergulha a célula em um meio que tem a mesminha concentração da célula, a mesma quantidade de água que entra, sai. Professora, que concentração é essa? Eu preciso saber? Não, não precisa saber, não. Mas aí na sua casa tem soro fisiológico? Tem soro fisiológico?
Se tiver soro fisiológico na sua casa, depois você vai no intervalo e olha para você ver, o soro fisiológico, ele tá escrito lá assim, ó, soro fisiológico a 0,9%. Esse 0,9% significa a concentração desse soro. Essa concentração é a mesminha da célula. Então, se você mergulhar a célula num balde de soro fisiológico, a mesma quantidade de água que vai entrar vai sair. Por isso que você pode usar o soro fisiológico para lavar o olho, para limpar a pele, para limpar machucado, para fazer tudo isso, porque a concentração é a mesma, não vai influenciar na célula. Certo? Meninos, tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, não? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein? Tá tudo bem? Ninguém quer falar nada, não? Então, olha só, menos de 1 minuto, na próxima aula a gente termina de falar de histologia, tá bom? Super beijo para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus e qualquer coisa a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau, gente!